Ah, Vitor Santos, até parece que você está procurando sarna para se coçar. Talvez o maior fenômeno do YouTube dos últimos 5 anos foi esse canal Metaforando, que diz analisar microexpressões faciais e identificar, pelo menos é assim que as pessoas que assistem entendem, identificar quem está mentindo. E apesar de que ele diz que não é isso que ele faz, mas é por esse motivo que as pessoas assistem. Elas querem ver supostamente quem é que está enganando os outros. Recentemente o trabalho dele começou a ser atacado por uma série de outros canais que começaram a fazer uma corrente de difamação, alegando que o que ele faz ali é pseudociência. O maior exemplo dessa briga toda foi o que ele teve com um comediante, o tal de Tiago Santineto, Santimelo, uma coisa assim. Aí o cara acusou ele do que todo mundo já estava falando, que ele é pseudociência, fez um vídeo de 40 minutos apontando todas as incongruências do que ele faz, inclusive comparando o trabalho dele com o da época em que ele era comediante. Mas tudo bem, vamos deixar o cu de lado. Aqui na Augusta é difícil, né? Mas... 'Isso ajuda a soltar o cu. 15 segundos de apresentação de stand-up do Vitor aqui, ele já falou cu 2 vezes. Vocês já ouviram aquela frase, gente? Aquela singela frase. Querer não é poder. O cara que inventou isso estava com coceira no cu. Quem já teve sabe, você quer coçar. Mas você não pode enfiar a mão na frente de todo mundo. Assim. Ele aprendeu sobre linguagem corporal para poder disfarçar que tá coçando o cu. Meu, você fala com a galera, aquele negócio tá lá, coceira no cu, coceira no cu, coceira no cu, coceira no cu, coceira no cu. Não sai, cara. Parece que tem um nome na tua bunda, assim. Me coça, me coça, me coça, me coça! Ah, foda, cara. E pra quem não sabe, foi por causa desse show aqui que o Danilo Gentili e o Rafinha Bastos brigaram. Nenhum dos dois queria ser dono do Comedians depois disso aqui. Aí você disfarça, dá aquela raspadinha de bunda, né? Não, sempre tem um cara que dá um migué, né? Tipo, pra coçar o cu, né? Porra, cara, eu tô procurando minha carteira aqui, velho. Caralho, cadê minha carteira? Da puta que pariu. Caralho. Precisando lavar essa calça. Um texto de stand-up inteiro sobre o cu. Essa briga deu uma polêmica gigantesca e inclusive deu processo. E isso alavancou o canal do Tiago Santimelo para todo mundo ficar conhecendo ele. Ele inclusive se afiliou aos canais comunistas depois. O Metaforando jogou um canal de comédia aleatório ao estrelato por causa de um processo. Porque ele não gostou de ser chamado de pseudociência. Aí parece que não satisfeito de ser acusado de pseudociência no trabalho que ele faz, já padrão, ele resolveu atacar outras searas. Vitor Santos agora deu para fazer vídeos identificando supostas falácias lógicas no discurso de pessoas por aí. Ah, shit! Here you go again! Aí vamos lá, né? Já começa o problema do termo. Por que essa diferenciação? Falácia lógica. Ele começa a fazer essa distinção de termos já por quê? Por causa daquela velha problemática que eu abordei lá num vídeo que eu fiz, uma hora e 20, eu acho, explicando todos os motivos de por que é um problema, a associação popular que o senso comum faz de associar a falácia com o conceito de inverdade, que está totalmente errado. Tem lá um vídeo de... Vou deixar o card em cima. Um vídeo de mais de 1 hora explicando todos os motivos de por que isso é inaceitável, de tão errado. Inclusive eu elenco as 36 falácias que existem. São só aquelas 36. E por que são só aquelas 36? E por que a gente tem que levar isso em consideração e ser rigoroso com isso? Dizer falácia lógica já é um pleonasmo. É a mesma coisa que dizer subir para cima, entrar para dentro. O nome já é embutido. Se é falácia, já é porque é lógica. O conceito de falácia já tem origem na lógica. A falácia é aquilo que viola a lógica formal, viola os princípios da lógica formal, como eu expliquei no vídeo de mais de 1 hora, que muito provavelmente quase ninguém vai ter paciência de assistir, mas deveria. Enfim, vamos agora analisar as ratadas que o grande Vitor Metaforando dá ao se meter a besta a tratar de assuntos que não são da sua competência.
Não vou nem acreditar no que você tá falando porque você é cristão, velho. Uma pessoa que acredita num livrinho de regra que caiu do céu já é uma pessoa burra, seu argumento já tá totalmente equivocado por conta disso, com certeza. Essa é a falácia ad hominem, quando eu invalido o que tá sendo falado em decorrência da figura da pessoa, né, de quem ela é, do que ela acredita, do que ela faz da vida dela. É uma falácia fácil de reconhecer e é fácil de mostrar por que ela não faz sentido lógico algum. Mas você sabe reconhecer as outras falácias que muitos influencers, youtubers, streamers e figuras populares na internet utilizam para manipular você? Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender a reconhecer falácias nos discursos da internet. Spoiler, já adianto pra você que não, você não vai aprender a reconhecer nada porque ele não ensina nada de lógica formal nesses vídeos. E nem poderia, já que ele não sabe, né? Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento não verbal e comunicação. Comportamento não verbal e comunicação. Especialista em comunicação. Olha o que é que ele adicionou ao slogan dele. É o subterfúgio que ele encontrou para tentar justificar a tentativa dele de se meter a besta a tratar de assuntos que pertencem à seara da filosofia. Coisa que não é a área dele, que ele não devia estar falando. Uma coisa que é boa a gente olhar. Olha como é que ele começa os vídeos dele. Todo vídeo dele ele começa da mesma forma. Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Isso ajuda a soltar o cu. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Uma coceira no cu, coceira no cu, coceira no cu, coceira no cu, coceira no cu. Hoje vamos falar sobre falácias, aquela coisa muito feia que as pessoas utilizam, geralmente denotando uma grande preguiça de pensar numa boa argumentação. Falácia, ou seja, aqueles péssimos argumentos, muitas vezes não têm sentido lógico. Muitas vezes não tem sentido lógico. Não, eles nunca têm sentido lógico. O significado de falácia é exatamente violar a lógica. São facilmente observáveis. Não, eles não são facilmente perceptíveis, muito pelo contrário. Irrefutáveis, mas que funcionam na persuasão. E você pode ver inúmeros influencers, youtubers e figuras a fio na internet usando várias falácias, como por exemplo falácia ad hominem. Eu nem vou ouvir o que o cara tá falando, porque se o cara é cristão, se o cara acredita em Deus, já dá pra ver que o argumento do cara é todo errado. Nem vou discutir isso aqui. Ou a falácia do apelo à autoridade. Esse argumento tá certo, sabe por quê? Porque quem falou foi uma doutora, PhD e não sei o que. Então se ela é PhD, consequentemente tudo que ela tá falando tá certa. Dentre tantas outras falácias que são utilizadas dia a dia e que infelizmente acabam convencendo várias pessoas de ideias que são erradas, que são equivocadas. Então se você não quer ser mais uma pessoa manipulada e cair nessas falácias que são contadas por aí na internet, veja esse vídeo até o final, tá certo? Spoiler de novo, se você ver o vídeo até o final ele não vai te ajudar em praticamente nada. Porque o cerne do assunto e toda a engenhosidade por trás desse conceito de falácia é a lógica formal, da qual o amigo aí, Vitor Santos, não sabe bolhufas e muito menos vai ensinar porque ele nunca nem ouviu falar disso. Então esse vídeo dele e nada é a mesma coisa. Aliás, pensando melhor, eu acho que esse vídeo dele mais atrapalha do que ajuda. Então vamos lá. Qual é a relação das falácias argumentativas com a manipulação das massas? A manipulação das pessoas por meio das falácias é uma estratégia que visa enganar e convencer o público através de argumentos enganosos. Visa enganar e convencer o público através de argumentos enganosos. Visa enganar e convencer o público através de argumentos enganosos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Através de argumentos enganosos e não verdadeiros. Fala, não me diga! Deixa eu ver. Lógica formal, não faço a menor ideia do que seja. Dialética, muito menos. Filosofia, nunca nem vi. Mas deixa eu me meter a besta a falar desse assunto. As falácias propriamente ditas são erros lógicos, que geralmente parecem muito convincentes, muito persuasivos, mas na realidade, se você examinar com calma, as falácias são argumentos que não possuem embasamento lógico ou que são proposições que não estão corretas logicamente. Falácias então podem ser descritas como maus argumentos aos quais nós geralmente temos certa propensão de sucumbir, de se deixar levar. Portanto, conhecer as falácias ajuda a evitar cometer erros na sua argumentação. Errado. Conhecer as falácias não. Conhecer os princípios da lógica formal. Eles é que ajudam você a detectar qual discurso faz sentido e qual discurso não faz. Detectar quando um discurso está fugindo da lógica formal, violando um dos três princípios e aí sim caindo numa falácia, é uma consequência. Você aprende a lógica formal e aí, por consequência, você entende o que é a falácia e quais são e quantas são.
O entendimento das falácias é uma consequência do entendimento dos princípios da lógica formal. Eles vêm primeiro, eles são a base. Não dá para entender plenamente o que é falácia sem entender eles primeiro. Do que está sendo dito. No momento na internet onde todo mundo é especialista de tudo, todo mundo sabe de tudo, todo mundo aparece com um textão, com um videozão que vai resolver o Brasil, todo mundo se apresenta aí como sendo a pessoa mais consciente, meu Deus. Eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Então, a primeira falácia que a gente vai analisar aqui agora, e uma das mais comuns, é justamente a falácia de apelo à autoridade. É uma falácia comum na qual a validade de um argumento é baseada somente na credibilidade de uma pessoa ou instituição. Ao utilizar uma figura de autoridade como, por exemplo, um especialista, a argumentação busca ganhar a aceitação sem fornecer evidências ou raciocínio lógico. Por exemplo, acredite nisso aqui que eu estou te dizendo, porque quem escreveu isso foi Karl Marx. Como se simplesmente a imagem de Karl Marx bastasse para que você acreditasse naquilo que está sendo falado. Essa falácia do apelo à autoridade explora a tendência de atribuir valor a opiniões de pessoas famosas ou reconhecidas em vez de analisar a validade do que está sendo falado, do que está sendo argumentado. Certo, Vitor Santos, muito bem. Você sabe o que é a falácia ad verecundiam, mas você não está explicando por que ela é uma falácia. O que é que faz esse raciocínio ser um problema? Por que ele é inválido? É uma violação do princípio da identidade. Como ele funciona? Como ele é violado? Segunda falácia, a falácia da generalização apressada. A generalização apressada ocorre quando a pessoa chega a uma conclusão ampla com base em uma amostra insuficiente de evidências. Essa falácia explora a tendência de pessoas em assumir que um padrão observado em alguns casos é aplicável para todos os casos sem uma análise aprofundada. Esse nome generalização apressada é um termo coloquial. Esse não é o termo técnico dela. O nome dela é cherry picking. É a falácia da evidência suprimida. Ela é uma violação ao princípio do terceiro excluído, que provavelmente, aliás, com certeza você não faz a menor ideia do que seja. Terceira falácia, o argumento da falsa causa. Esse tipo de falácia ocorre quando a pessoa estabelece uma relação de causa e efeito entre dois eventos, mesmo que não tenha uma relação direta entre esses eventos ou que não exista evidência de que esses eventos se relacionem entre si. Os manipuladores exploram essa falácia apresentando uma explicação simplista e convincente para um problema complexo, levando o público a acreditar que uma determinada causa é responsável por determinado efeito sem fazer uma análise crítica adequada. Por exemplo, eu vou lá e falo, olha, a criminalidade aumentou depois que esse prefeito assumiu. Logo, nossa conclusão é que a política desse prefeito é uma política ruim, uma política de segurança ruim, né? Porque assim que ele assumiu, a criminalidade aumentou. Então a política dele é horrível. A gente precisa tirar esse prefeito do poder. O nome disso é cum hoc ergo propter hoc. É a falácia que viola o princípio do terceiro excluído porque tira do objeto e coloca no tempo, o fator temporal de um elemento para o outro, porque uma coisa veio antes da outra, logo essa coisa é a consequência dessa outra. O nome verdadeiro da falácia significa antes disso, por causa disso. E tem a variante contrária dela, que é a post hoc ergo propter hoc, que é depois disso, por causa disso. É o fator temporal sendo usado como nexo de causalidade para a conclusão desse silogismo. Isso é um problema que viola o princípio do terceiro excluído. Eu também explico isso muito melhor no meu vídeo de 1 hora lá, que você devia assistir. Porque dependendo dessa explicação porca que ele tá dando aqui no vídeo dele, tá lascado. Quando eu tento simplificar dizendo que uma coisa está para outra de forma super simples, eu não estou fazendo uma análise real da realidade, né? Eu estou fazendo uma análise muito maniqueísta, como se a vida fosse um desenho animado. Ah, o Tom só vai caçar porque o Jerry existe. Se o Jerry não existe Tom e por aí vai. Não é uma análise que não vai fazer muito sentido. Um gato sempre vai caçar um rato, o rato sempre vai fugir dos predadores, do gato, enfim. Não é porque é o Tom, porque é o Jerry, por aí vai, tá certo? Deu para entender, né? Veja o que é que dá ele não saber bulhufas de lógica formal. Ele não entende o que é princípio do terceiro excluído, aí veja a explicação que ele dá. Tom e Jerry. Olha que coisa maravilhosa. Tom e Jerry. É a justificativa que ele achou para explicar a falácia. Parabéns, hein, Vitor Santos? Parabéns. Véi, que calor da desgraça. E por último, a falácia da falsa dicotomia. Essa falácia ocorre quando alguém apresenta duas opções, e geralmente são opções extremamente diferentes, tá certo? Duas opções extremas, mas a pessoa te apresenta como sendo as únicas possibilidades que você tem para escolher, geralmente ignorando que existem outras inúmeras possibilidades intermediárias entre uma e outra. O objetivo dessa falácia é restringir o debate a apenas duas escolhas, e os manipuladores podem forçar o público a tomar a decisão que eles desejam fazendo uso da linguagem apelativa. É aquela coisa, você está do nosso lado ou
você está contra nós. Você é de esquerda? Não, então você é fascista. Com certeza você é fascista. Só tem os extremos ali. Ou você é de esquerda, ou você é fascista, nazista, etc e tal. É um outro exemplo. Você é de direita? Não. Ah, então você é comunista, né, vagabundo? Vai pra Cuba. Novamente, né, a falácia da falsa dicotomia. Eu apresento duas opções extremas e esqueço que existe ali uma miríade de opções intermediárias entre uma e outra. A pseudodicotomia é a violação do princípio da não contradição. Também explico isso muito melhor no meu vídeo. Parece muito mesmo que ele está se aventurando nesse assunto do qual ele não entende bulhufas, como consequência dos ataques que ele recebeu do pessoal dizendo que o que ele faz é pseudociência. Aí ele está tentando inventar agora um novo alvo, uma nova abordagem. Ele quer agora se meter em novos assuntos dos quais ele não deveria estar falando, porque ele não entende a base daquilo ali, sabe? Parece que ele está tentando escapar de uma ameaça ao trabalho dele e se metendo em uma coisa pior. Parece muito que isso aqui é consequência do fato de que o Santi Melo lá alugou um triplex na cabeça dele. Para detectar falácia, uma estratégia que eu vou te passar agora que você pode utilizar é fazer uma análise do discurso da pessoa. Observar como que ela está esquematizando o discurso dela, qual estratégia retórica ela está utilizando. Ela está utilizando um apelo muito mais ao pathos, à emoção, e aí você já tem que ficar atento. Se a pessoa está pegando muito pesado na emoção, se ela está batendo só na emoção, ai meu Deus, você precisa me ajudar, porque não sei o que, não sei o que lá, eu sou um coitado, sou um pobre coitado. Fique atento. Se a pessoa está apresentando muito mais o ethos, ou seja, se ela está colocando a figura dela, não, eu sou uma pessoa que eu sei o que eu estou falando, eu sou isso, eu sou aquele outro. Então vale a pena saber qual é a proporção de ethos, pathos e logos que a pessoa está utilizando. Finalmente, né, uma coisa produtiva que ele está dizendo. Saber o que é ethos, pathos e logos já é um começo. É o começo, na verdade, isso é o que eu ensino no primeiro vídeo, antes de abordar as violações dos princípios da lógica formal. E sobre olhar se a pessoa está usando qual dos três, na verdade ela tem que usar só o logos. Se ela está usando qualquer um dos dois, já tem um problema aí. Para melhor explicação sobre isso é bom ver os outros vídeos que eu fiz. Quando a gente se depara com uma série de proposições, certo? Proposições são ali geralmente algum tipo de relação de afirmação entre um termo ou outro, né? Isso é uma proposição, ou uma relação de negação, enfim, é uma relação entre dois ou mais termos. Uma série de proposições culmina num argumento. Por exemplo, todos somos animais, porém somente os seres humanos raciocinam. Portanto, o ser humano é um animal racional. Essas três proposições aqui formam um argumento. Você precisa saber expor o erro, né, o viés ali, naquele argumento. Então também é importante ter conhecimento sobre falácias e silogismos, para na hora de uma discussão você já expor que a pessoa está cometendo uma falácia lógica. Primeiro porque isso enfraquece a argumentação dela, né, você descredibiliza aquele argumento. Segundo ponto, porque você pode explorar uma falácia para contra-argumentar, acusando aquela falácia. E terceiro, se você expor uma falácia de forma correta, você nega todo o conjunto de proposições daquela argumentação. Porque se uma argumentação, uma proposição, num conjunto está equivocada, ou seja, se ela é falaciosa, todo aquele conjunto está errado, tá certo? Todo aquele conjunto que leva para aquela conclusão, você consegue invalidar todo aquele conjunto, principalmente aquela conclusão. Aquela conclusão estará errada. Pode ser que as proposições isoladamente daquele conjunto façam sentido, mas se naquele conjunto, enquanto todo, você consegue provar que uma proposição ela é falaciosa, aquela conclusão e aquele conjunto estão automaticamente invalidados. Nesse trecho talvez seja o ponto mais técnico em que ele aborda. Praticamente tudo que ele diz nesse trecho está correto. Ele usa os termos técnicos corretos, proposição, silogismo. Só que a forma com que ele trata a falácia aqui é de uma maneira muito jogada, muito superficial. Ele não está tentando explicar o porquê aquilo ali, o que causa a falácia. Primeiro, ele não entende o que é, ele não está explicando o que é. Ele entende que é um argumento errado, certo? E isso está correto, isso já é meio caminho andado, porque no primeiro vídeo que eu fiz, abordando isso aí, eu criticava a forma que as pessoas não sabem nem o significado de falácia. Ele pelo menos sabe o significado, ele entende que é um argumento com defeito ali, é uma alegação com defeito. Mas ele não está explicando o porquê, ele não está explicando como, o que é que causa esse defeito, ele não está explicando a origem disso. Então o problema aqui é que está uma coisa muito superficial, muito jogada. E aí eu fico me perguntando, o que é que o Vitor Santos quer se metendo com um assunto desse, sabe? O que é que ele quer se metendo com esse tema? Isso não tem nada a ver com o canal dele. O que isso tem a ver com expressão facial, com microexpressões, com linguagem corporal? Isso não tem nada a ver com a temática que o canal dele aborda. O que ele quer se metendo com esse assunto? Isso aqui não entra na minha cabeça.
Você está cansado, quer aprender como refutar e como expor o argumento falacioso dessa pessoa para que ela perceba o erro que ela está cometendo e os outros em volta também percebam e descredibilizem aquele argumento dela? Você precisa agora mesmo estudar o nosso módulo exclusivo sobre retórica, certo? Se inscrevendo na nossa formação ALC. No módulo de retórica você vai entender como analisar um discurso, como utilizar as estratégias narrativas para ser mais persuasivo e convencer os outros por meio das suas palavras. Clique agora no primeiro link na descrição desse vídeo, checa as informações e se inscreva hoje mesmo no ALC. No módulo de retórica, eu te ensino como dominar a sua comunicação do zero, dominar as suas palavras e como utilizar os seus gestos, impostação de voz e a mensagem verbalizada para convencer as pessoas com muito mais persuasão. Afinal de contas, retórica significa a arte de falar de maneira persuasiva. Então, se você quer dominar a sua retórica, se você quer saber quando estão tentando manipular você por meio de uma análise retórica, clique agora no link aqui na descrição desse vídeo, vá lá se informar sobre a minha formação ALC. Se informe e inscreva-se. Ah, agora tá explicado, né? Por que ele tá se metendo a besta a falar de um assunto que não tem nada a ver com o canal dele? É porque ele tá tentando puxar a sardinha para um novo terreno para onde ele tá tentando vender curso. É esse o motivo. Imagine só a qualidade desse curso, porque olha os termos em que ele tá tratando. Retórica. Ele diz que o tema é retórica. Retórica. Retórica, velho. Meu primeiro vídeo é tentando mostrar o quanto a retórica é um problema. Isso que ele está tratando nesse tema todo aí, todo o que ele abordou nesse vídeo, não tem nada a ver com retórica. Isso é a área da dialética, que é outro assunto e é praticamente o oposto da retórica. Isso eu explico no meu primeiro vídeo. Retórica está tentando convencer as pessoas. Ele fala isso no vídeo, né? Ele fala de convencimento, que é exatamente o problema. O meu primeiro vídeo inteiro é para explicar que convencimento não vale nada. Que convencer as pessoas é insignificante, é irrelevante. Porque as pessoas só se convencem do que elas querem. Só se convencem daquilo que já está na cabeça delas. Elas só querem tapinhas nas próprias costas. Ninguém quer se convencer de uma coisa contrária ao que ela já acha. E todo o motivo que ensejou meu primeiro vídeo e praticamente o nascimento desse canal aqui é exatamente tentar destruir o convencimento e mostrar que ele não deve ser buscado. A gente deve buscar a comprovação fática de que a posição que nós defendemos corresponde à verdade dos fatos, corresponde à realidade. O que eu abordo, o que eu trago, o que eu ensino aqui nesse canal é a dialética, é a briga entre as duas ou mais posições para que delas forme ali uma conta matemática e dali saia um resultado que vai mostrar o que seria a posição que corresponde à realidade dos fatos, que corresponde à verdade. É comprovação, é isso que busca a dialética. A gente vai em direção ao que seja o entendimento da verdade. É isso que eu tenho explicado isso nos 2 primeiros vídeos. E aí me vem um sujeito desse, se meter na besta a tratar de um assunto que não tem nada a ver com ele, falar de um monte de coisa que não tem nada a ver com o que ele conhece, tratou de forma extremamente superficial, e tudo isso no intuito de se espalhar para um terreno que não é dele, para tentar vender curso, e ainda vai ensinar errado. Porque ele está fazendo isso como é o nome ele diz, é um módulo de retórica. Tudo o que ele falou aqui, a gente usa, isso aqui tudo foi criado, todo esse conceito, esse mapeamento do raciocínio a partir da lógica, ele existe para destruir a retórica, para destruir. É para acabar com o convencimento, para acabar com tudo isso que vem da manipulação, que vem da retórica de encantar as pessoas com o que você está dizendo e assim você enganar os outros. Quem faz isso aí é sofista. Ou seja, ele está tentando, ele está se colocando aqui na posição de sofista. Ele está tentando vender um curso para ensinar as pessoas como você vai falar de uma maneira que engane os outros, que faça os outros serem convencidos. Porque convencer é enganar. Tanto é que tem um pessoal aí que acredita que a Terra é plana, que acredita que vacina faz mal, é o que eu tanto abordei no meu primeiro vídeo. Convencimento é enganação. Por isso a gente faz tudo isso, todo o entendimento de lógica formal e dialética, e entender o que é falácia para o quê? Para destruir o convencimento, para destruir a retórica. Aí me vem um sujeito faz um negócio desse para vender um curso de retórica. Eu mereço. É lamentável. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Eu não sei o que é pior, se é um cara que faz uma desgraça dessa ou se é a desgraça desse calor.